salvação. Não tem nada mais grande, mais importante que a salvação. Que a salvação. Nós fomos salvos e nós temos que nos alegrar pela salvação. Aqueles que se alegrem, aqueles que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Não podemos perder o amor pela salvação. Devemos todo dia agradecer a Deus, irmãos, por tão grande salvação. Por Ele ter enviado o seu Filho sofrer daquela maneira para nos salvar, para nos tirar do cativeiro, dos vícios, da depressão, da opressão, das humilhações e nos tornar uma nova criatura. Nos tornar independentes, porque aquele que está em Cristo é livre, é uma nova criatura, tem razão para viver, há uma alegria, uma cisterna dentro dele, uma água poderosa dentro dele, que é a água viva da salvação. Glórias a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 1, 1 Reis, capítulo 1, a partir do verso 5. 1 Reis 1, 5. Glória a Deus. Adonias usurpa o trono de Davi. Então diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 1, 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros, cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zerua, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, Simei e Rei, e os valentes de Davi, os valentes de Davi tinham não apoiado Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zolete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, profeta, e Benaía e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos graça, te damos graça, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor nos dê compreensão, que possamos, Senhor, compreender, e que o Senhor venha falar conosco, Senhor, e nos direcionar, e nos abençoar. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Esta palavra que eu estive meditando, irmãos, de 1 Reis, nos fala de Adonias, filho de Salomão, querendo usurpar o trono do seu pai, se apoderar daquilo que não era dele. Davi já estava velho, já quase a ponto de partida, e ele ainda não havia separado e ungido Salomão como rei para colocar no seu lugar, porque era Salomão o sucessor do trono. Davi havia jurado perante Betseba, sua esposa, que quem se assentaria no trono
Deus o havia dito a ele, havia ordenado a ele que quem ocuparia o trono depois dele seria o seu filho, Salomão. E Adonias, um pouquinho apressado, não é? E levantou esta conspiração, esta rebeldia contra o seu pai, juntamente com Joabe e com Abiatar, o sacerdote. Eles conspiram contra Deus, e eles fazem tudo às quietas, sem que Davi soubesse. Ele fez tudo às costas do seu pai, e com a ajuda do general de guerra, Joabe. Eu quero me concentrar aqui, irmãos, na vida deste homem chamado Joabe. Eu estive meditando sobre a vida deste general. Esse general, ele era um homem de confiança, um guerreiro corajoso, o qual havia vencido grandes batalhas para Davi. Ele era braço direito de Davi, não é? Um homem corajoso, destemido, mas porém cruel e ambicioso. Infelizmente, irmãos, nós vamos aprender aqui com a biografia, né, com a vida, com a história deste comandante Joabe. Quero falar sobre ele, sobre a história dele, porque este homem, braço direito, homem de confiança, agora, mais uma vez, ele está traindo Davi. É sobre isso que eu quero falar, irmãos, sobre a traição. Quem já não foi traído aí? Quem já não foi traído? É doloroso, né, irmãos? É triste. Aquela pessoa que você confia, braço direito, de repente ele te trai, ele troca de partido. É o que o Joabe está fazendo aqui, meus irmãos. Ele está se rebelando, traindo a confiança do rei, passando para outro partido. Se juntou com Adonias, não é? E com Abiatar, o sacerdote, e estão traindo a confiança do rei, porque ele já está velho, talvez esclerosado, não é? E nada de ungir o outro rei. Então, eles se apressam para se apossar daquilo que não é deles. Que coisa feia, né, irmãos? É um testemunho horrível, por isso eu escolhi esta mensagem para trazer, para nós meditarmos, irmãos, sobre a vida de Joabe, este grande comandante, um homem cruel que assassinou a sangue frio 2 generais de Davi, Abner e Amazá. Mais adiante nós vamos ver, no capítulo 3 deste mesmo livro, no capítulo 3 deixa eu ver aqui, irmãos, de 2 Samuel, o capítulo 3 de 2 Samuel, nós vamos ver aqui esse general chamado Abner. Ele era general do rei Saul. Depois da morte de Saul, ele procurou o rei Davi para fazer uma aliança com Davi. E Abner procurou Davi para fazer uma aliança com Davi, e Joabe ficou sabendo. Mas antes, meus irmãos, para vocês entenderem a história, antes, numa guerra anterior, esse Abner havia guerreado contra os israelitas, e na guerra que eles tiveram, ele assassinou o irmão de Joabe, nesta peleja, nesta guerra. E acredito eu que ele ficou com aquela dor no coração e com aquele espírito de vingança. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Saul morre e o Abner, o grande comandante, ele procura Davi aqui em 2 Samuel capítulo 3, e ele faz uma aliança com Davi, e Davi despede ele em paz para sua casa, não é?
Então esse Joabe fica sabendo e ele vem questionar Davi. Ele vem questionar o porquê Davi fez aliança com Abner, sendo que Abner era um homem violento, perigoso, que veio para olhar o seu exército, os seus bens, para depois atacar, com uma conversa, né, maliciosa. E não se contentando, ele toma partido, irmãos, sem o consentimento de Davi. Ele manda chamar Abner, o qual já havia sido despedido por Davi para ir para a sua casa. Ele manda chamar, e o que ele faz? Ele assassina, ele mata, ele tira a vida deste grande homem, que já havia se reconciliado, feito uma aliança com Davi. Tudo estava em paz. Isso desagradou muito os olhos do rei Davi. E ele chorou muito e pranteou. Ele não se agradou porque não era algo da sua vontade. Então aqui a gente vê, irmãos, que este homem, que este general chamado Joabe, ele é um homem que tomava iniciativas por conta própria. Ele não se sujeitava a lideranças e autoridades. Ele agiu por conta própria. Um homem impulsivo, não é? Um homem que, vamos dizer, que ele se tinha como autossuficiente, não se sujeitava às autoridades. E ele agiu desta maneira. Davi não gostou, ficou desagradado, mas tudo bem. Com isso, Davi fica conhecendo, né, o seu caráter. Davi fica conhecendo. E como se não bastasse, meus irmãos, Davi, ele então tira Joabe da liderança. Eu estou resumindo a história, porque é muito longa essa história. Em uma outra guerra, numa guerra que eles travaram, lá em 2 Samuel capítulo 20, do verso 9, ele coloca este outro homem chamado Amasa no lugar de Joabe para liderar o exército. E eu acredito que tudo que ele fez e a maneira como ele agiu foi acredito eu que foi por inveja, por ciúme, não é? E por pura ambição. Ele estava perdendo o cargo, perdendo a liderança. Então ele está agindo aqui por conta própria, fazendo coisa errada. Veja só, irmãos, quando uma pessoa ela é movida pela ambição, né? E a autossuficiência, ela não se submete, ela não é uma pessoa que tem uma atitude de humildade, ela não aceita a ser trocada de cargo. Então, ela toma iniciativa. Joabe tomou essas iniciativas e, com isso, desagradou muito os olhos do rei Davi. E rei Davi percebeu, né, quem era realmente aquele homem, aquele general que trabalhava para ele. E aqui, no que nós lemos, em 1 Reis, ele se demonstra pela terceira vez traindo o rei Davi. Aqui ele está tomando partido com Adonias. Adonias está usurpando o trono do próprio pai, buscando ser rei no lugar do pai, sendo que não era direito. Não era ele que iria reinar. Ele não era o escolhido. E Joabe toma partido. Ele passa para o lado. Então, veja só, meus irmãos, isso certamente, né? Certamente isso não irá acabar bem. Isso não vai dar certo. E Joabe segue na sua teimosia. E quando esse incidente acontece, a Bíblia diz que o profeta Natã, ele vai até a mãe de Adonias, Betseba, e traz esse conhecimento a ela, que juntamente com ele levam esta notícia
de que Adonias já era rei, já havia sido proclamado rei, já estava reinando em Israel no lugar do seu pai, às escuras, sendo que o próprio rei não sabia disso. Então fizeram saber, vieram trazer a notícia ao rei Davi. E o rei Davi, já velho, acamado, a Bíblia diz, irmãos, que ele manda chamar os sacerdotes, o profeta Natã, ele junta todos os seus líderes. Então ele apressa e eles então ungem e celebram agora quem deveria realmente estar no trono, Salomão. Salomão é constituído rei, porque ele era o eleito do Senhor, o escolhido do Senhor, para estar no trono, para suceder, né, o trono de Davi. E ele é levado ao trono. E o que acontece, meus irmãos, com aqueles que queriam usurpar o trono? Existe um princípio nas Escrituras, nós sabemos, né? Existe um princípio que tudo aquilo que o homem semear, isto mesmo ele irá colher. E a Bíblia diz, meus irmãos, que essa história toda não acabou bem, porque com Salomão no trono, o que ele fez? A pedido de Davi, então, quando ele manda chamar Salomão e manda o sacerdote e os profetas e fazerem todo aquele ritual e ungirem ele, proclamarem ele rei sobre Israel, ele diz a Salomão, dá a Salomão as ordens quanto à vida de Joabe e Adonias. Ele instrui Salomão quanto ao que fazer. Salomão estava bem instruído e a ordem era para que eles recebessem a pena máxima. E eles foram executados, mortos, executados. Então a gente vê aqui, irmãos, um fim trágico na vida de uma pessoa, de duas pessoas, né? Querendo se apropriar daquilo que não é seu, sentar-se no trono, no lugar do seu pai, querendo ser e querendo se adiantar. Então veja só, meus irmãos, fica como exemplo para nós, uma palavra para nós nessa noite, muito simples, é verdade, mas entendemos assim, aquilo que é nosso, ninguém tira, não é? O irmão de Salomão queria se apropriar daquilo que era dele, por pura ganância, ambição, e veja no que se deu isso. Veja como tudo isso resultou em desgraça, em derrota e frustração. Então aqui a gente vê o preço alto da traição. Da traição. Joabe, ele traiu o seu rei, a maior autoridade de Israel, e ele pagou com a sua vida, porque não soube ser humilde, ficar no lugar e ser fiel ao seu rei, o qual ele já servia há muitos anos. Então é muito importante, irmãos, nós sermos humildes e nos contentarmos com aquilo que Deus colocou na nossa mão e sermos fiéis às nossas lideranças, aqueles que Deus ungiu, aqueles que Deus o levantou, porque o preço da traição é terrível. O que me chamou muita atenção nesta mensagem foi isso, irmãos. A ambição, esse homem movido pela ambição e pela autossuficiência, um homem que confundiu a autoridade com poder fazer o que quiser. Nós nunca podemos confundir a autoridade que temos, que Deus nos deu, com poder fazer o que eu bem quero. Não, nós vivemos debaixo de uma hierarquia. Todos nós, em todos os segmentos é assim.
há uma hierarquia. Não podemos passar na frente do líder. Temos que respeitar. Dentro do lar, dentro da família, a Bíblia diz que tem uma hierarquia. E quando não se segue essa hierarquia, a família se dispersa. Há uma consequência ruim. Quando o filho não obedece os pais, quando a esposa não se submete ao marido, quando o marido não toma a posição que ele tem de líder, tudo é assim, meus irmãos, no reino espiritual, não é? Cristo é o cabeça da igreja. Então há uma hierarquia, acima de nós existem autoridades, às quais nós devemos submissão. E aqui a gente vê, irmãos, a desgraça na vida desse homem, a infelicidade. Ele queria se apropriar daquilo que não era seu, não é? Se assentar no lugar aonde não era seu. E ele, agindo por conta própria, com violência, com crueldade, por inveja, ciúmes, medo de perder o lugar, e acabou perdendo. Assassinou os 2 generais que Davi havia feito paz, havia levantado. Aleluia. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? A importância da lealdade. Da lealdade. Nós precisamos ser leal, verdadeiro, esperarmos em Deus. Deus, Ele preparou um lugar para nós. Há um lugarzinho para nós, há uma cadeira para nós. Ninguém vai sentar ali. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Talvez, meus irmãos, nós podemos pensar que demorou para que a justiça fosse aplicada. Talvez a omissão de Davi, porque aqui nós lemos no capítulo 1, diz que o seu pai não fazia muito caso dele, né? Jamais o seu pai o contrariou. Quem sabe houve aqui uma omissão de Davi. Como nós falamos aqui no nosso linguajar, né? Deu as rédeas, foi soltando rédeas, não puxou, né? Não disciplinou, não censurou, não quis dizer não para o filho. E ele se tornou isso aí, um traidor, um usurpador, um traidor. E ele teve que colher este amargo fruto. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem um princípio. Pode tardar e levar muitos anos, mas aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E eles estão colhendo aqui o fruto da sua ambição, da sua insubmissão, né? Da quebra da confiança e da lealdade com o seu rei. Joabe, Adonias, quando ele fica sabendo que Salomão ele sobe ao trono, a Bíblia diz que ele vai lá para o templo e se agarra nos chifres do altar e ele fica lá, talvez buscando ali salvação, né? Mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Salomão mandou que ele fosse executado e ele foi executado. Este é o salário para os traidores. A Bíblia não inocenta o culpado, né, irmãos? Não houve arrependimento. Com Joabe é a mesma coisa. Joabe foi morto. Ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. Então, eu fiquei meditando nesta palavra, meus irmãos. O preço da traição. E imagine o rei Davi confiando anos e anos, né, na vida daquele homem, daquele general, confiando nos seus exércitos, ele na frente da batalha, e ele de longe, vamos dizer assim, assistindo
a desventura, ele se desviando, ele agindo por conta própria, acredito eu que ele sabia como tudo iria acabar. E infelizmente foi assim que acabou. Uma desgraça total na vida desse líder. Ele poderia continuar e viver toda a sua vida, não é? Usufruindo do bem, das regalias do rei. Mas ele queria mais. O perigo da ambição, né, irmãos? Ele queria mais. Ele não estava contente. Então a ambição é algo perigoso e que leva a pessoa à desgraça, né, e até mesmo à morte. Então é importante, meus irmãos, nós nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado, né, e ficarmos na posição em que Ele tem nos colocado. Trabalhando humildemente, servindo ao Senhor com aquelas pessoas que Deus tem colocado do nosso lado e procurando sempre fazer a coisa certa, não é? Nos purificando, limpando o nosso coração e agindo com humildade, com submissão. Certamente as bênçãos de Deus irão nos alcançar. Com toda certeza, meus irmãos, as bênçãos de Deus irão nos alcançar. O fim trágico na vida de Joabe e de Adonias, as ações deles, eles colheram os frutos que eles plantaram. Aleluia. Então, que esta palavra venha nos levar a meditarmos, a pensarmos, e nós venhamos aplicar na nossa vida, irmãos. É muito importante a lealdade, né? A fidelidade uns para com os outros. Nós sermos fiéis, primeiramente a Deus, né? E a sua palavra, depois a liderança espiritual, depois a nossa família, o nosso lar, e enfim, sermos fiéis em tudo que Deus colocar na nossa mão e agirmos com humildade e esperarmos sempre o tempo certo, a hora certa, se Deus quiser nos promover, amém. Mas devemos estar sempre satisfeitos com a salvação. Não tem nada maior. No reino de Deus não tem nada maior. O maior título que a gente pode conquistar na obra de Deus é o título de filho. Esse é o maior título, não é? Aliás, e não é para qualquer um. Tem gente aí tentando comprar. O pastor Telmo falou, né? Salvação não se compra, não se conquista. Ela é de graça. Ela é de graça. Então, nós que fomos salvos por Deus, né? Libertos, escolhidos, e recebemos uma palavra de Deus, a qual é confirmada pelo Espírito Santo e está no nosso coração, que é o ide do Senhor, que é o fazer a obra, o seguir em frente e obedecer ao Senhor. É isso que importa, meus irmãos. É isso que importa, nós agradarmos a Deus e vivermos para a glória de Deus. Vamos ser tentados, não é? Vamos. Vamos ser perseguidos? Vamos. Tudo pode acontecer, meus irmãos, nesta caminhada. Mas Deus está conosco. Deus está conosco e Ele sempre vai estar do nosso lado para nos ajudar, em nome de Jesus. Então, enquanto vivermos, enquanto estivermos aqui, vamos plantar coisas boas. Vamos semear, não é? Respeito, amizade, amor, confiança, não é? Vamos semear esse tipo de semente para colhermos com fartura, não é? As bênçãos de Deus. Para colhermos as bênçãos de Deus e vivermos a bem-aventurança, né, irmãos? Em nome do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Tem muita gente que tem esse espírito de Joabe, né? Que não se contenta, ele quer sempre mais, ele não consegue ser fiel, né? Ele troca de partido muito seguido, ele está sempre olhando para o benefício, aonde dá lucro, aonde dá mais lucro, aonde eu vou me dar bem, não é? Mas no reino de Deus nem sempre é assim, não é? Muito pelo contrário, Jesus disse que nós temos que abrir mão, né? Perder muitas coisas para ganhar o maior, né? Então no reino de Deus é assim, não é só ganhar, não é? Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Quantas coisas vocês têm aberto mão para estar na casa de Deus, né? Quantas coisas boas para a nossa carne, quantas festas, prazeres, né? Vocês abriram mão, deixaram de ir, deixaram de fazer para estar na presença de Deus, para estar no culto, lendo a Bíblia, estudando, que para algumas pessoas é chato, não é? Não é bom, eles não têm interesse nessas coisas, mas nós nos alegramos no Senhor, né, irmãos? Porque sabemos que tudo vem dele, tudo é para ele, e ele está nos disciplinando, está nos ensinando, e é isso que importa, meus irmãos. Nós estarmos com o nosso coração voltados para Deus, em obediência, temor e fé. Que os olhos do Senhor sempre estejam sobre nós, e que o grande rei, né, o rei dos reis, esteja agradado de nós, e que a gente jamais venha trair esse rei, não é? Que a gente jamais venha trair o Senhor, assim como Joabe, não é? E ele teve esta consequência terrível na sua vida. Então, a lealdade, a fidelidade acima de tudo, irmãos. Que Deus, ele nos dê força, que Deus nos ajude a gente continuar na caminhada, ajudando uns aos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não ceda aos desejos e aos impulsos do seu coração. Medite, pense, não é? Medite primeiro, veja se é bom, se é de Deus, se Deus aprova. Então é assim que a gente tem que agir, irmãos, e fazer. Porque os que agem por conta própria e por impulso, não é? Dá no que deu. Joabe era um homem impulsivo, não é? E também era um homem autossuficiente, ele não se submetia às autoridades. Ele atropelava e cruzava por cima de todos. Davi não mandou ele lá matar o Abner. Não, ele fez por conta própria. Por quê? Porque ele era o general, porque ele tinha uma autoridade, então ele confundiu autoridade com liberdade para fazer o que quiser. E nós não podemos confundir a autoridade que Deus nos deu para fazer o que quiser, cruzar por cima de outras autoridades. Com isso, ele acabou pecando e atraindo maldição para a sua vida, né, irmãos? Ele desobedeceu o líder, o rei, né, a maior autoridade em Israel. E ele colheu esta tamanha desgraça na sua vida, né, irmãos? Os dois morreram, né? O próprio filho de Salomão, Adonias, ele sofreu a penalidade. E acabou reinando, sentando no trono, aquele que deveria sentar, né? Que era o Salomão. Então, irmãos, aquilo que é seu, aquilo que é meu, ninguém toma, ninguém se assenta, pode ficar tranquilo. Não tenha medo, a sua cadeira ninguém vai ocupar. O que Deus separou para nós é para nós. Então nós temos que trabalhar, não é? Servir ao Senhor com alegria, com gratidão no nosso coração, e Deus sempre vai estar conosco, a nos abençoar e nos conduzir no seu propósito. Que jamais venhamos abrigar no nosso coração ambição e coisa do tipo, mas que sejamos humildes, né, fiéis ao Senhor,
e sempre querendo mais, buscando mais e mais do Senhor, né? Mais e mais. Não se conforme, irmãos. Busque mais, ore mais, medite na palavra mais, venha seguidos nos cultos, não fale cultos, queira mais de Deus, se aproxime de Deus, irmãos, para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero reservar esse horário para nós orarmos um pouco mais, irmãos. Eu vejo que nós precisamos de oração, precisamos desse poder que vem do alto. Vamos nos colocar em pé. Se você puder vir à frente, venha à frente. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Aleluia.